Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Hoje vou estar mostrando na prática como implementar métodos em Java. Você sabe? Não sabe? Então vamos aprender juntos. Bom, como eu expliquei no vídeo anterior que eu postei no meu canal sobre a teoria de métodos, caso você não tenha assistido, vai lá, corre lá, não perca, para você poder acompanhar aqui a nossa implementação, tá bom? Bom, como explicado no vídeo anterior, o nosso método vai ter que ter nome, tipo de retorno, parâmetros e o corpo de método, tá? Bom, a princípio eu vou estar mostrando o que são métodos static, tá? Igual a gente pode ver aqui, como esse aqui, tá? E também vou mostrar como que seria sem ele estar e qual é a diferença de ser static ou não, tá bom? Bom, como falei, o nosso método precisa de nome, tipo de retorno e os parâmetros e o corpo do método. Por sintaxe do Java, a gente vai começar com public, não precisa se preocupar com isso agora, a gente vai entrar nisso quando estiver vendo orientação objeto, que isso aqui são os modificadores de acesso, tá? Vou começar a colocar static, já vou explicar por quê. E bom, eu preciso do tipo de retorno. Eu vou começar com um void, porque esse método ele não vai ter retorno nenhum, tá? Colocar imprimir mensagem. Como esse método não tem retorno nenhum, eu posso só dar um print aqui, tá bom? Tá, vamos à explicação. Ele é public, tá? Então nisso você não precisa se preocupar agora, que a gente vai ver isso em orientação objeto. O que quer dizer static? Static é quando você não precisa instanciar o objeto. O que seria instanciar o objeto? É criar em si o próprio objeto para poder acessar o método. Por exemplo, se eu não tivesse o static aqui, eu teria que criar uma instância do tipo, né, do objeto YouTube, tá? Tanto que eu vou explicar direitinho agora no vídeo, tá? Bom, vamos rodar aqui. Eu posso dar só imprimir mensagem. E o static, como falei, eu não preciso instanciar ele, então ele já está na própria classe, que é o YouTube. Como falei, isso aí, essas conceitos de orientação objeto, você não precisa se preocupar, porque a gente vai ver mais para frente. Aí, imprimiu o seja bem-vindo, tá? Caso se eu tivesse algum retorno, eu teria que mudar o tipo dele, tá? Por exemplo, aqui tá void, que é sem retorno, então eu não preciso retornar. Vamos dizer que eu queira fazer uma soma de números inteiros, tá? Que é número sem vírgula. Então eu coloco o int. Aqui aí ele já vai dar um erro, tá? Que é missing return statement, que é o método precisa de um retorno, tá faltando um retorno. Vamos colocar aqui somar, mudar o tipo. E aproveitar aqui. Vamos dizer que eu quero somar entre dois números. Como eu falei, o método ele precisa ser estático ou não, caso você vá instanciar o objeto. O tipo de retorno, nesse caso é int, então eu tenho que retornar um int. Esse aqui é o corpo do método e nisso eu posso colocar os parâmetros. Os parâmetros vão dentro de parênteses. Eu posso colocar qualquer variável e qualquer objeto, tá? Vamos aqui colocar duas variáveis, né? Dois parâmetros, que é int a. Não colocar número 1 e int número 2. Aí eu quero retornar a soma dele, certo? Então eu posso dar um return número 1 mais número 2. Bom, tá vendo que ele já não dá erro? É porque eu já estou retornando ele aqui. Se eu, por exemplo, vamos dizer que eu colocar aqui para a gente fazer o teste. E não colocar o retorno, ele vai dar erro. Deixa eu colocar aqui 10, que precisa colocar o parâmetro, né? Se eu tentar executar, ele tá vendo? Ele dá erro, tá vendo? Tá precisando de um retorno. Então eu vou apagar isso aqui. Vou dar um return número 1 mais número 2.
Se eu deixar assim, ele não vai fazer nada, tá? Porque eu não estou printando o número aqui, só estou retornando. De qualquer forma, ele vai somar, que aí no caso vai dar 20 e vai colocar aqui, mas eu não estou mostrando, tá? Posso tanto colocar a mensagem aqui, quanto eu posso criar uma variável, que é igual a somar. Vou colocar aqui 10,10. E vou printar isso. Soma. Vai dar 20. Consigo personalizar, tá? Essa mensagem aqui também. E como falei, aqui, sendo static, eu não preciso instanciar o objeto. Ou seja, não preciso criar nenhum objeto. Se eu não tivesse aqui, isso aqui eu precisaria instanciar, ou seja, eu precisaria só a título de exemplo, tá? Não precisa se preocupar com isso agora, como falei, a gente vai entrar nos conceitos de orientação mais para frente. É só a título para vocês entenderem o que é static e o que não é static, tá? Colocar aqui o tipo, né, da variável, colocar exemplo teste é igual a new YouTube, que aqui eu vou estar instanciando. Eu posso colocar aqui, em vez de somar, coloco teste.somar, que aí eu vou estar instanciando o objeto. Criei e estou instanciando, tá? Não se preocupe com o termo instanciando, eu vou estar explicando mais para frente, tá? Então, de verdade, não precisa se preocupar. É importante você entender como os métodos funcionam, para que eles servem, como que eu posso fazer e o tipo de retorno dele, tá? Aqui vai dar 20 da mesma maneira, tá? Aí você me pergunta, tá, né? Qual é a diferença entre usar um método com retorno ou sem retorno? Bom, vai depender para qual é o seu objetivo para aquele método. Por exemplo, se o seu objetivo é fazer um cálculo, vamos dizer, dentro do main aqui e só mostrar uma mensagem, você não precisa de retorno. Agora, se você precisa calcular, retornar alguma coisa, um número, uma mensagem ou etc. do tipo, você usa o tipo de retorno, tá? Isso eu posso também mudar aqui, ó, fazer outros testes. Não precisa ser só int, que pode ser string também, tá? Colocar aqui mensagem, retornar aqui, seja muito bem-vindo. Como falei, se eu colocar só, deixa eu colocar estética aqui, senão eu vou precisar instanciar de novo. String mensagem. Como falei, ele não vai mostrar nada porque eu não estou printando, eu só estou retornando. Isso só vai aparecer, não vai fazer nada, tá? Isso eu posso colocar dentro da variável, é igual a mensagem. Aí se eu colocar aqui para printar, ele vai printar para mim. Ou posso fazer direto aqui, tá? Ele vai printar para mim. Da mesma forma, você pode usar método sem retorno para salvar no banco de dados, para exibir mensagens. Como falei no vídeo anterior, o importante do método, tá, é a reutilização de código, é a flexibilidade que você tem, a manutenciabilidade que você tem no código. Vamos dizer que você tem lá 200 linhas de código. Pô, se escrever manualmente toda vez algum print personalizado manual, onde você tem que repetir o código, isso não é tão viável. Então, por isso que os métodos servem, consegue te ajudar muito na reutilização do código, tá? Então é isso, expliquei bem simples. A gente ainda vai ver, tá, métodos de instância, métodos construtores e métodos abstratos quando a gente estiver vendo orientação objeto. Como falei, isso aqui só foi o princípio para a gente entender um pouco
sobre métodos, entender o básico ali, como ele funciona. Com isso aqui você já consegue fazer umas coisas legais. E inclusive deixo até como desafio você criar uma calculadora colocando os métodos aqui, né? Criando do tipo inteiro, que multiplica e tudo mais. Até se você quiser se desafiar até ainda mais, fazer com números flutuantes, com números inteiros. Então fica aí como lição de casa, tá? Como se criar uma calculadora com métodos em Java, beleza? Sem orientação objeto, beleza? Inclusive eu já deixo até uma dica aqui. Um exemplo, se eu fosse criar uma calculadora, eu preciso da soma na calculadora. Vou criar aqui, ó, int soma, int número 1, int número 2, deixa eu escrever aqui. Aí eu posso tanto criar uma variável aqui, tá? Que é número 1 mais número 2 e retornar essa soma. Vai dar certo, ou fazer direto, tá? Aqui, número 1 mais número 2. E como atividade, como que eu mostro esse resultado aqui no próprio main, tá? Então fique aí, se desafie. Caso você tenha conseguido, deixe nos comentários. Caso você tenha alguma dúvida do conteúdo explicado hoje, você também pode colocar no comentário que eu faço o vídeo explicando com mais detalhes, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Caso você tenha alguma dúvida ou algum conteúdo que queira que eu traga, deixe nos comentários, tá? E compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.